Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do sexo versus gênero. É um tema muito complicado, recente, porque na origem o sexo, na realidade, tinha uma finalidade muito clara, era uma finalidade reprodutora. Então os valores que se atribuía tanto a masculinidade como a feminilidade eram valores relacionados com a reprodução, quer dizer, a boa mulher seria aquela fértil e que competente para gerar filhos, e o homem, na verdade, tinha que ser apenas um bom reprodutor também. Quer dizer, então, o fenômeno era mais simples. Evidentemente, sempre existiu o desejo, principalmente visual masculino, por outras mulheres além da sua, mas a grande norma é que a vida nesse mundo de até, vamos dizer assim, 1900 e pouco, era um mundo mais ou menos pacato para a maioria das pessoas e extravagante só para a pequena camada da elite e da nobreza, e principalmente nos países mais ricos do mundo. Agora, de uns anos para cá, e principalmente a partir da Segunda Guerra, começaram, e principalmente ainda mais depois do surgimento da pílula anticoncepcional, sexo e reprodução se desvincularam completamente. E então começaram certas ondas que já tinham antecedentes, mas ligadas aos movimentos feministas, o movimento de emancipação das mulheres. Então, a primeira dessas ondas chamadas feministas foi, talvez, no início do século XX, quando as mulheres começaram a pleitear direitos públicos, sociais, direito ao voto. As mulheres não eram autorizadas a votar. Então, o voto feminino foi uma conquista da primeira geração de feministas. Depois veio essa segunda geração, que é relacionada mais com os anos 60, 70, que era o direito da mulher a esse espaço de mais ou menos igualitário dentro da família também, com a pílula, a liberdade sexual das mulheres, a emancipação econômica das mulheres, as mulheres estudando tanto quanto os rapazes ou mais. Então você vê aí uma segunda onda feminista, na verdade, ainda falando não só mais em igualdade social, mas em igualdade também entre o homem e a mulher no seio das relações mais íntimas e bem-sucedida também. E essa terceira onda, que na realidade foi desencadeada a partir de uma autora americana que se chama Judith Butler, ela pega e retoma um tema que já a Simone de Beauvoir tinha colocado antes, no Segundo Sexo, que é um livro dos anos 60, se não me engano, né, onde ela dizia, a Simone de Beauvoir dizia que a mulher não nasce mulher, a mulher se torna mulher, ou seja, o gênero acabou sendo visto como uma coisa diferente do sexo, ou seja, você pode nascer com um determinado sexo, porque o sexo se define por órgãos sexuais, por hormônios definidos, etc. Mas o gênero é uma construção que se faz em cima do sexo, que seria uma coisa biológica, né? Essa Judith Butler nem mesmo acha o sexo uma coisa tão biológica e tão definitiva. Talvez tenha uma postura um pouco exagerada e um pouco radical, em que ela acha, então, que no gênero existe uma liberdade absoluta, que o indivíduo se constrói, né? Ele é influenciado por outros personagens, e é nessa influência de outros personagens que ele vai formando a sua identidade e formando a sua forma de performance sexual. Então ela diz que o feminino é um tipo de performance, assim como é performance também o masculino. E isso ela toma um pouco de outros personagens ligados à sexualidade, que começaram a aparecer e a se mostrar mais claramente, como drag queen, travesti e outros tipos menos frequentes do que o homem e a mulher, onde a performance é muito clara, onde eles realmente quase que se aprontam para fazer um gênero, fazer um tipo, né, peculiar através do tipo de vestuário e o tipo de vestimenta que usam, etc. Então, esses movimentos, para ela, mostraram mais ou menos claramente que o gênero é uma construção cultural pura e que não tem obrigatoriamente fundamento na base biológica do sexo masculino e feminino, e que o próprio sexo masculino e feminino não define muita coisa, ou seja, quase como se a gente nascesse indiferenciado, independentemente do sexo, e tivesse a liberdade de construir quase como se fossem infinitas maneiras de ser humano do ponto de vista sexual. Não é? Uma visão talvez um pouco
radical, eu insisto de novo, um pouco exagerada, mas que passa pela ideia de que nós somos construções culturais que definem o jeito feminino mais delicado, o jeito masculino mais agressivo, o jeito feminino mais de andar peculiar, o jeito de se, vamos dizer assim, de embelezar, como se tudo isso fosse exclusivamente ligado à cultura. Que existe uma base cultural, eu não tenho dúvida nenhuma, porque em cada época o padrão estético e o padrão de comportamento de homens e mulheres varia, principalmente das mulheres. Então tem épocas em que as mulheres são mais gordinhas, épocas em que as mulheres são vistas e bacana é ser bem magrinha, tem épocas em que as mulheres com seios grandes são as mais valorizadas, tem épocas em que isso inverte, quer dizer, tem momentos em que as mulheres, mesmo incomodadas com a sua aparência e hoje se valendo de vantagens de avanços da medicina, colocam seios de silicone, colocam silicone em outras partes do corpo, quer dizer, existe um esforço de mudança, de formar, aí sim, bastante claramente de performance mesmo, quer dizer, vão inventar um modelo feminino para mim, e esse modelo é sempre copiando algum padrão da cultura. Então, essa liberdade de cada um se colocar e se construir ao seu gosto é uma das propostas dessa terceira onda, mas onde o gênero é visto como mais importante do que o sexo, quer dizer, você nasce, segundo ela, sem nenhuma base biológica. Não é o meu ponto de vista, porque eu acho que o homem tem determinadas características, vamos dizer assim, anatômicas, diferentes da mulher. A mulher tem o problema e a característica de ser um ser capaz de gerar uma criança dentro. Isso aqui, por exemplo, para algumas autoras, mesmo feministas psicanalíticas, define muito o feminino e elas não acham que isso pode ser resolvido igualitariamente, quer dizer, como se fosse homens e mulheres nascessem muito só seres sexuais e que, portanto, poderiam se definir ao gosto, né? Tem algumas diferenças maiores. Os homens nascem com mais pelos, os homens nascem com uma voz, em geral, mais grave, ou pelo menos quando surgem, não nascem assim, mas quando surgem os caracteres sexuais secundários, surgem essas variáveis. As mulheres têm determinadas conformações do corpo, os homens têm o desejo visual, as mulheres não têm tanto e tão claramente esse desejo visual. Os homens têm um período refratário depois da ejaculação, de desinteresse, de perda total do entusiasmo erótico. Isso não acontece depois do orgasmo feminino e, portanto, há a diferença da fisiologia masculina e feminina que não podem ser desprezadas e não podem deixar de, talvez, influir. Né? E também quando se fala em infinitos grupos de modos de ser sexual, no fundo todos eles são um pouco mais masculinos ou um pouco mais femininos, mas é sempre uma gama que passeia entre esses dois polos, de modo que parece que a biologia define e limita um pouco também o modo de ser das pessoas. O que é fato mais importante é o seguinte: sexo é um assunto, gênero é outro, ou seja, o indivíduo nasce masculino, mas ele não tem obrigatoriamente que ser grosseiro, não tem que ser violento, não define a virilidade, não precisa ser obrigatoriamente definida, como é na nossa cultura, e os meninos serem estimulados a serem bons de briga, bons de esportes grosseiros, etc. A tendência é muito mais unissex hoje, no sentido da performance, quer dizer, o papel masculino e feminino provavelmente tendem a se aproximar, a aparência também tende a se aproximar, existe uma liberdade muito grande para pessoas de fazerem encaminhamentos do seu erotismo em direções que quiserem, né? O indivíduo pode ser homossexual, pode ser travesti, pode ser hetero e bissexual, pode ser heterossexual também, porque, segundo a Butler, a heterossexualidade é uma definição cultural só. Eu acho que também não é meio simplista. A heterossexualidade tem a ver com o compromisso inicial da sexualidade com a reprodução. É tudo complicado, mas o importante é a gente perceber o seguinte, que também não é obrigatoriamente o feminino, sabe, usar saia, rebolar de um certo jeito e se comportar com certos tipos de maneios que muitos, inclusive depois drag queens, etc., limitam quase performaticamente, o que no fundo para elas significa que as mulheres femininas também são uma performance. E eu penso que nesse ponto de que o masculino e o feminino são variáveis
que depende muito de performance e de imitação do padrão cultural, ela tem muita razão. E talvez em qualquer momento, ou a qualquer momento, possa haver uma mudança grande disso. E os masculino e o feminino se aproximarem, até mesmo no vestuário, no jeito de ser, de pensar, nos esportes, como já está acontecendo, quer dizer, as mulheres jogando futebol, e com isso nós teremos aí um mundo muito mais, de fato, unissexo, que é uma experiência rica e interessante, em que essas performances que definem muito claramente o machão e a mulher vão desaparecendo aos pouquinhos e criando a possibilidade do homem usar saia, como alguns tentam e fazem, como alguns países, inclusive, né, como é o caso da Escócia, define isso como um padrão de masculino tradicional, e assim nós vamos encontrando um mundo novo de entendimento do que seja separar sexo de gênero, uma coisa onde predomina o gênero mais do que o sexo, e nisso eu acho que a Butler tem razão. Só que o sexo não desaparece e o sexo tem um compromisso com a biologia. Como sempre, em quase todas as minhas reflexões, eu acho que o ser humano é biopsicossocial. Ele não é só sociocultural, ele não é só a sua psicologia e as influências da infância dele, não é só a biologia também. É um pouco de tudo, e no sexo e no gênero também. Talvez com predomínio do psicológico e do social mais do que o biológico. Muito bem. Mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Quase toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.